TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos ligados aqui, mais um Janela do Céu iniciando hoje presencialmente com a minha convidada, a Jéssica Rodrigues, aqui de Cachoeira do Sul. Vai contar um pouquinho pra nós a experiência dela, aquilo que o Senhor fez na vida dela, que a gente gosta sempre de saber, né? O testemunho de vida. Tudo certo, Jéssica? Tudo bem. Jéssica, como é que foi esse teu início, assim? A tua infância, tu já via Cristo na tua vida? Tu via que o Senhor estava envolvido? Como é que foi os teus primeiros anos? Tu lembra disso? Não tinha, né? Não tinha Cristo. Era assim, eu lembro da fase que eu morei com o pai, né? Eu e meus irmãos, a gente morou com o nosso pai. E ele não falava de Cristo, sabe? A gente só vivia a vida, assim. E aí, a gente não conhecia nenhuma religião, nem nada, sabe? A gente só vivia, a gente era criança, sabe? E aí, depois a gente veio morar aqui com a mãe, aqui em Cachoeira. E aí ela frequentava, né, um centro de Umbanda. Aí ela frequentava, assim, direto, sabe? Ela estava em busca de alguma coisa. Ela estava em busca. Ela ia pra direita, a gente ia pra direita. Ela ia pra esquerda, a gente ia também, sabe? Mas a gente não, assim, eu digo por mim, eu não acreditava, sabe? Naquilo. E nem nada. Tu tinha quantos anos? Eu tinha... Acho que a gente veio pra cá em 2015. Eu tinha acho que 12, 13 anos. Já era um pouco maior, já tinha um leve entendimento do que estava acontecendo, do que ela fazia parte e tal. Sim. E tu sentia, assim, que essa busca também era tua? Tu queria encontrar alguma coisa? Tu buscava algo? Ou só naquele acompanhar o que ela tá fazendo, eu faço também? A gente só acompanhava, assim, sabe? Ia porque ela ia, então ela levava a gente junto, sabe? Ela nunca perguntou, vocês querem ir? Sim. Não, ela só levava. Sabe? E vocês aceitavam e participavam. Sim. E assim, nesse momento, como tu comentou, morava antes com teu pai, veio morar com a tua mãe, nessa fase assim que, pelo que eu entendi, pegou já a infância e a adolescência, né? Tu consegue ver hoje, como cristã, tu consegue ver que o Senhor estava ali presente, mesmo tu não tendo esse entendimento? Sim. Eu acredito que sim, que ele sempre esteve ali, sabe? Sei lá, blindando ou, assim, fechou os meus olhos, sabe? Pra eu não me envolver naquilo ali, sabe? Eu acredito que tinha a mão dele, sim, nisso. E aí, com quantos anos, assim, que vocês conheceram, que tu ouviu falar de Cristo, de Jesus, de igreja, de Bíblia? Quando foi que isso entrou na vida de vocês? Na escola, assim, acho que com 14, 15 anos, eu tinha uma colega que ela falava, sabe, que o mundo ia acabar e que Jesus ia voltar, sabe? E aí ela me mostrava vídeo sobre o Apocalipse, sabe? E aí aquilo, eu fiquei assim com temor, sabe? Eu fiquei com aquilo guardado no meu coração e com medo, assim, de quando que aquilo ia acontecer, sabe? Então, eu na hora que ela me contou, eu já acreditei, sabe? Sim. Só não sabia quando que ia acontecer. E foi um ponto bem isolado, né? Do que é Cristo, do que é a igreja, né? Foi só um fato ali. Mas tu sentiu, assim, que naquele momento tu pensou, nossa, talvez eu tenha que conhecer esse Jesus, ou esse Deus que ela tá falando, quem que era? Alguma coisa nesse sentido? Não, só fiquei assim, com medo, o que vai ser, o que vai acontecer, pra onde é que eu vou ir. Vai acabar. Sabe? Mas aí eu continuei vivendo, assim, sabe? E aí foi passando, e eu com aquilo ali guardado, sabe? Até que a mãe, ela encontrou, foi encontrada, né? Aí ela começou a participar. Aí a gente vinha junto, que ela nunca perguntou, né? Vocês querem ir? Não, ela só dizia, vamos. Aí a gente... E o que estava acontecendo, assim, na família de vocês que fez essa busca da tua mãe e, enfim, levar todos vocês, né, a buscar, a achar Cristo? O que vocês estavam vivendo naquele momento? Eu acho que foi mais, assim, por questão do vício, sabe? De repente, assim, ela frequentava outra religião, mas eu acredito que ela não tinha, assim, não tinha se achado, sabe?
E aí aquilo acho que não supriu ela, que ela continuou buscando. Porque eu lembro, assim, de vezes que ela colocava um louvor, assim, na TV, sabe? Esses louvor bem... Louvor. Gospel? Gospel, louvor gospel. E aí eu lembro, eu tenho uma cena na minha cabeça que ela tava ajoelhada, assim, chorando e batia no chão e pedia ajuda pra Deus mostrar o que ele queria, né, dela. E eu lembro que ela gritou tanto, chorou tanto, que ela chegou a ficar rouca, sabe? E aí ela começou a buscar mais, querer se achar, assim, Sim. num lugar dela. Começou a frequentar algumas igrejas, sabe? E nessa busca de vocês de ir igreja pra igreja, como é que foi o teu se desenvolvendo com Cristo? Porque mesmo que tu estivesse indo por causa dela, tu ouvia muita coisa, tu recebia muita coisa, né? Tu acha que foi já desenvolvendo o teu interesse por Cristo? Ou aquilo foi te afastando de Cristo? Como é que foi? Foi. Eu tenho, assim... Eu lembro de uma vez que a gente frequentou uma igreja, assim, que não agradou, sabe? Tipo assim... Não que a gente tenha que buscar alguma coisa que nos agrade, mas eu senti que não era, sabe? Que não tava no foco, que o foco não era a palavra, sabe? Sim. Não era... Era totalmente mundano, assim, sabe? Era só venda, sabe? E mesmo tu não conhecendo o Senhor, tu já Mesmo não conseguiu conhecendo, ver. entendeu? Eu vi que aquilo ali não era. Tipo assim, tu vai ser abençoado se tu comprar uma meia que foi... Sim. Sabe? Eu vi que não era aquilo ali. E aí acho que a gente foi umas 2 vezes, e nas 2 vezes eu ficava assim, sentada, emburrada. Antes de ir já teve briga em casa já, porque eu não queria ir, e mesmo assim, né, a mãe insistindo, eu fui. E aí eu lembro que eu cheguei lá, e aí veio uma pessoa orar comigo, me convidou pra ir pra uma sala, pra orar por mim, e a pessoa quis insinuar que eu tinha depressão, porque eu tava sentada, sabe? Porque eu não tava... Alegre, feliz. Igual tava todo mundo, sabe? E aí eu senti que não era. Tava tentando me colocar numa situação que não existia, sabe? De repente eu não sei, né? Sim. Mas tu não sentiu ali o Senhor? Tu não senti. foi uma diferença na tua vida? Não foi o teu Nada. encontro com o Senhor? E quando a tua mãe encontrou a igreja do Senhor Jesus Cristo, foi o momento que vocês todos então vieram. E como é que foi esse encontro dela que levou vocês também? Eu lembro que ela participava nas quartas. E nas quarta-feiras a gente não vinha, né? Vinha só ela e o meu padrasto. E a gente vinha mais nos domingos. E eu lembro que eu achava muito cansativo, dava sono e coisa. Aí a gente não participava junto. Aí teve pandemia, né? Aí eu já não... Eu casei, sim, e não buscava tanto, sabe? Quanto deveria. Mas aí eu lembro que... Aí voltou o culto presencial, assim. E aí eu comecei a me envergonhar, sabe? De ver todo mundo buscando. Mas quando tua mãe veio pra igreja do Senhor Jesus Cristo, em algum momento tu teve assim... Bom, essa é a igreja certa, é aqui que eu vou querer ficar, é aqui que eu acho que deu certo. Ou tu viu nela que essa deu certo. O que te levou aí pra um momento... de desinteresse pra olhar e pensar, nossa, eu acho que eu deveria buscar mais. Tem que acontecer alguma coisa, né, pra mudar isso dentro de nós. Sim, Ela começou a orar bastante, sabe? Eu vi que ela deu uma acalmada, assim, que ela era muito irada, tinha que ser tudo do jeito dela, sabe? E aí ela foi dando uma acalmada, toda vez que a gente se viu, ela tava orando, tava louvando, tava querendo buscar cada vez mais, sabe? Tava firme, sabe? Não tava de galho em galho, assim. A gente via nela que ela tinha se achado, sabe? E aí a gente começou a participar, a frequentar, assim, sabe? Aí já não era mais tu e a tua família, mas era tu e teu esposo. Agora era diferente a situação. E mesmo assim, ele aceitou também vir participar, vocês vieram juntos. Foi uma decisão de vocês juntos, de estar participando. O Júnior, ele já frequentava, né? Quando a gente casou. E os dois aceitaram, então, continuar buscando o Senhor. E aí, nesse processo, assim, quando foi que tu sentiu que tu precisava desse Deus também? Que tu já não estava mais indo porque a tua mãe estava buscando, ou porque alguém queria que tu fosse, mas quando que tu sentiu que tu precisava também de Cristo? Deus me envergonhou, assim, sabe? Porque eu tava vendo praticamente quase todo mundo, assim, da minha família participando, sabe? Orando. Que a gente chegava no grupo
E eu, assim, nunca fui muito de orar, sabe? De fechar o olho, de abençoar uma pessoa, sabe? Nunca fui, sempre tive vergonha, porque o mundo nos deixa assim, né? Envergonhado. Qualquer coisa que nos tire do mundo nos deixa assim, né? Tímidos. Então, e eu era muito assim. Tinha muita vergonha. Aí eu comecei a ver, sabe? A me constranger, porque daí, por exemplo, eu chegava num grupo, tava todo mundo orando, todo mundo louvando, e eu ali, sabe, num canto, nem parecia que eu tava frequentando a mesma igreja, sabe? Sim. Aí foi quando eu decidi buscar, pedir pra Deus me ensinar a orar, sabe? Porque isso era... tinha muita vergonha de fechar o olho, pensando assim, estão me olhando, sabe? Mas se eu tô participando ali da igreja, eu tenho que fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Se todo mundo orando, tem que orar também. E como é que foi que tu aprendeu isso? Como? A orar, se eu tô na igreja ali, eu vou fazer, então como é que foi alguém que te disse, não, Jéssica, quando chegar na igreja, tu faz isso, ou tu começou a sentir, não, eu tô com vontade de fechar o olho, eu vou fechar, qual o problema? Como é que foi que tu se entregou assim pro Senhor nessa parte? Eu pedi assim, do meu jeito, né? Eu conversava com Deus e aí eu pedia muito pra Deus, pra Ele me ensinar a orar. E aí eu orava sempre. Antes tinha a oração, antes tinha a oração ali das 6 horas, e aí como eu não participava porque eu não sabia o que dizer, tipo, eu não sabia como orar, então eu ficava sentada lendo a oração do aplicativo, todos os dias. E aí, sei lá, aquilo fluiu, sabe? Quando eu vi, eu já tava orando, já tava falando Senhor Jesus, sabe? Com vontade, sabe? Já tava pedindo pra Deus já me capacitar, sabe? Pra orar. Com realidade mesmo. Isso, com realidade. E tu sentiu, assim, que essas mudanças de tu te interessando por Cristo, tu vendo a necessidade, se sentindo envergonhada de, poxa, eu tô aqui no meio, já tô aqui, né? Tá todo mundo tendo algo com o Senhor e parece que eu não, né? E isso é algo que nem tu falou, é por timidez, né? Ou é por, eu não sei como é que funciona, então também não vou fazer, né? Eu fico meio assim. Mas quando a gente tem a nossa experiência com o Senhor é diferente, né? De eu te falar assim, Jéssica, eu orei e eu tive uma experiência assim, assim, assim. Ou tu orar e sentir o Senhor falando contigo, o Senhor respondendo uma oração pra ti, isso é diferente, né? E como é que tu sentiu assim no teu dia a dia, no teu convívio com família, com marido, com filho? Como é que tu sentiu que Cristo fez diferença, Ele estando ali no teu dia a dia? Eu creio que Cristo mudou, sabe? Tudo em mim, tudo. Então, hoje em dia, eu não sou mais a pessoa que eu era quando eu entrei, sabe? Deus, Ele acalmou meu coração, sabe? Eu era uma pessoa muito irada. Muito irada. E hoje em dia, eu consigo, assim, respirar e entregar pra Deus, sabe? Orar pra Ele. Coisa que eu jamais ia fazer antes. Claro, imatura, né? Não que agora eu esteja numa maturidade lá. Sim. Mas agora eu sinto que Ele tá à frente, sabe? Tu permite o Senhor fazer a obra na tua frente, né? E isso é uma coisa que só o Senhor pode te ensinar, né? Porque não adianta o outro falar, mas Jéssica, não seja assim. Jéssica, não faz isso. Porque isso não nos convence, não traz convencimento pro nosso coração, né? Agora, se é o Senhor que fez, né? Se é uma experiência que veio com Cristo, aí faz toda a diferença, né? Porque aquilo vem como uma verdade dentro de nós, né? Vem realmente como uma realidade no nosso coração. E como é que foi, assim, quem vivia contigo? Começaram a ver uma diferença? Começaram a ver, nossa, mas a Jéssica tem alguma coisa diferente? O que tá acontecendo? Aconteceu isso? Assim, se aconteceu, eu não lembro. Eu não lembro. Mas eu sei por mim, assim. E o Júnior também, ele não fala nada, Sim. sabe? Até pra, de repente, não me achar, Não sabe? estragar o trabalho do Senhor. Pra não estragar a obra, então... Mas eu sinto, sabe? E às vezes eu falando, assim, ninguém vai acreditar. Porque, de repente, a pessoa tá me conhecendo agora... Sabe? De repente, Mas a Jéssica é tão calma, gente. Ela fala tão devagar. Ela é calma, né? Do maior paz ela tem. Mas isso é verdade, né? A gente tem lutas e dificuldades que é a gente e Deus que sabe, né? E quando o Senhor faz essa transformação, a gente consegue ver isso, né? E sentir
o Senhor no dia a dia, porque às vezes a gente espera, assim, que o testemunho com o Senhor vai ser algo, ai, nossa, tal dia aconteceu algo, assim, incrível, grandioso, e eu nunca mais fui a mesma pessoa, mas normalmente o testemunho com o Senhor é no meu dia a dia, né? É numa atitude que eu sou diferente, é num tratar as pessoas que eu sou diferente, que a nossa intimidade com o Senhor vai mudando, né? E pelo que tu contou, tu sentiu isso, né? Que a tua intimidade, o teu jeito de lidar com o Senhor, de conversar com o Senhor mudou, né? Desde o momento que tu entrou na igreja aí hoje, tu sente essa diferença? Sinto. E teve algum material que te ajudou? Leitura, livro, cultos, comunhão? O que foi que te deu esse amparo pra te conseguir desenvolver isso? O dano da amargura, sabe? Eu li. Eu me sentia muito rejeitada. Ai, qualquer coisa já... Desde que eu entrei, assim, pra igreja, eu já ouvia falar sobre amargura, rejeição. Mas eu não entendia, não sabia o que era, sabe? E aí, depois que eu fui me aprofundando, assim... assistindo seminário que já teve, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tava, assim, muito ansiosa por causa de uma situação que eu tava com medo de falar pra pessoa não ficar, assim, magoada comigo, por algo que eu não queria, sabe? E eu lembro que eu chorei muito naquele dia, chorava muito, assim, eu não tinha nada que me acalmasse. A única coisa que eu fiz foi colocar na rádio, e eu achei um seminário lá, que agora eu não lembro o nome, e aí eu assisti, sabe? E aí Deus foi falando comigo, foi aquietando meu coração, sabe? E é verdade, né? Quando a gente se conecta na palavra, quando a gente escuta alguma coisa do Senhor, mesmo que às vezes a gente não tenha total entendimento, né? Porque às vezes até nas situações que a gente tá vivenciando, a gente não sabe de onde que tá vindo a ansiedade, por que eu tô me sentindo assim, o que tá acontecendo, né? Mas no momento que o nosso coração toca Cristo, aquilo vai nos acalmando, né? É como se houvesse um reencontro ali dentro, né? De algo pra ir se colocando em ordem, né? E nesse processo, assim, de rejeição, de amargura, tu também viu que o Senhor foi fazendo aos poucos? Como é que foi esse teu entendimento de uma hora entender, eu tenho rejeição, eu tenho amargura, eu preciso me livrar dessa rejeição e dessa amargura? Foi bem aos poucos, assim. Eu não sei te dizer, sabe, quando que foi, mas eu acredito que foi nesses 4 anos, sabe? Foi muito aos poucos, muito aos poucos. E agora, esse ano, depois do seminário, eu acredito que, assim, caiu, sabe? Tudo que tinha de ruim já era, sabe? De verdade, assim, eu sinto isso. Só que eu não falo, eu não falo porque pra mim, ninguém vai entender, sabe? Sim. Só quem entende, quem sente sou eu e Deus, sabe? Deus sabe o que ele fez, assim, dentro de mim, sabe? A experiência que tem dentro. Mas tu sentiu, assim, que esse processo de compreensão, de entender primeiro que eu tenho um problema, eu tenho uma rejeição, tu teve que entender isso, né? Pra conseguir sentir que o Sim. Senhor tava começando a te curar, a te libertar, né? Porque às vezes a pessoa chega na igreja e imagina assim, a pessoa chega já com uma vida, né? Já teve várias experiências e alguém chega pra ti e fala, porque tu se sente rejeitada, porque tu tem amargura. Poxa, a pessoa vai ficar, nossa, mas eu acho que eu não tenho isso, né? Não sinto isso, né? Não é bem assim que funciona, mas chega um momento que o Senhor te ilumina, né? Aquilo vem com luz e tu pensa, nossa, mas é exatamente assim que eu me sinto, é exatamente assim que as minhas ações são. E o Senhor começa esse trabalhar de nos expor, né? De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Ou a gente vai passar por uma experiência que vai ficar claro que aquilo tá dentro de mim, ou eu vou ouvir uma ministração e aquilo vai se iluminar dentro de mim, né? Mas é esse contato com Cristo que vai fazer essa coisa se desmanchar dentro de nós, né? E aí tem esse processo de depois que eu entendi que eu tenho esse problema, o Senhor vai trazer uma cura, né? E a cura normalmente tem a ver com eu ter que relembrar, eu ter que entender o que aconteceu na minha vida, né? Entender que o Senhor vai me curar e me restaurar daquilo e também vem da gente consertar com as pessoas que estão à nossa volta, né? Tu teve essa experiência, assim, de conserto, de liberar, de pedir perdão? Eu lembro que na escola eu era muito irada, né? Na escola, qualquer um que me olhasse torto, eu já ficava... Resolvi ali a situação. Na hora. Mas agora, assim, depois de grande, teve uma situação, foi até com uma parente, não minha, né, mas do Júnior, que a gente se desentendeu, e aí eu xinguei ela.
eu xinguei ela. E aí a gente ficou um tempo sem se olhar. Se ela estivesse passando na calçada que eu tava, eu atravessava pra não ter que olhar na cara dela. Mas aí teve um dia no culto que ela tava, e eu não lembro o que foi falado. Eu lembro que eu tava orando assim, e eu senti que eu tinha que pedir perdão pra ela, sabe? E aí eu pedi perdão pra ela. E foi fácil? Não, assim, eu não queria, mas eu senti que eu precisava. Então eu fui e só falei, sabe? Só pedi perdão por ter sido imatura, sabe? Por ter falado coisas que eu não devia, porque não importa a situação, a gente não deve, sabe, se irar, porque a gente acaba falando coisa que Deus não vai se agradar. E aí eu lembro que eu pedi perdão, aí ela me pediu perdão também. Aí a gente se consertou. E eu senti que aquilo realmente foi verdadeiro, porque hoje eu converso com ela. Se ela chegar até mim, eu dou pra ela, a gente conversa, sabe? Não ficou nada guardado, nada ruim guardado, sabe? Isso eu tenho certeza que foi uma experiência que o Senhor te deu. E depois de uma experiência assim, né? A próxima vez que já acontecer, tomara que não aconteça, né? Mas a gente que tá no dia a dia, muitas vezes isso acontece, né? A gente já tem essa fé de que se eu obedecer aquilo que o Senhor traz, o Senhor vai resolver de fato, né? De verdade aquilo que aconteceu. E não só como a gente vê no mundo, né? A pessoa, tudo bem, mas nunca mais quero falar, nunca mais quero ver, não concordo com nada que a pessoa fala, né? Com o Senhor é diferente, né? Ele tem esse agir diferente, ele quer que a gente experiencie isso no dia a dia, né? Porque não vale de nada eu dizer que sou cristã, que eu acredito em Cristo, que eu amo Jesus, se no meu dia a dia as pessoas não veem isso tudo que eu falo, né? Ou eu mesmo não tenho uma experiência com Cristo disso que eu digo que creio, né? E isso é o que vai nos dando essa fé e essa força de continuar com o Senhor, né? E tu contou aqui a tua experiência, né? Já passou por adolescente, adulta, né? O Senhor fez todo um trabalhar ali para que a gente consiga servir o Senhor no momento que Ele chama, no momento que Ele traz, né? Pra gente estar conforme Ele deseja, né? A gente não chega à perfeição, mas a gente chega a esse estágio de ver que eu dependo do Senhor, né? Se algo acontece, eu vou orar, eu vou estar num culto, e o Senhor vai trazer a iluminação. Se eu tô inquieta, eu vou olhar uma ministração e o Senhor vai trazer também uma resposta, né? Vai acalmar o nosso coração. E se tu for olhar assim pra tua vida, desses 4 anos, quando tu comentou, né, que foi do teu início de se interessar pelo Senhor, muitas coisas o Senhor fez na tua vida, né, nesses 4 anos, o que tu sente, assim, que foi um ponto determinante, assim, para te estar hoje aqui com Cristo, com o Senhor, com essa ideia que tu tem hoje de que isso foi bom? Teve algo, assim, um momento, uma experiência com o Senhor, ou simplesmente, assim, que tu buscou a palavra e sentiu, nossa, agora realmente o Senhor é aquilo que é mais importante pra mim? Assim, eu senti que tudo é no tempo de Deus, sabe? Eu senti isso, no momento que eu senti isso foi quando eu descobri que eu tava grávida, sabe? Foi ali que eu senti que eu não tinha força pra nada, sabe? Que não importava a minha vontade, sabe? Tudo ia ser no tempo de Deus. Porque, assim, a minha gravidez foi uma coisa que a gente queria muito e não acontecia, sabe? E aí foi quando eu me neguei mesmo, sabe? Que eu seria levita. Porque eu não queria, sabe? Eu tinha muita vergonha, não queria. Só que o Júnior, ele já era levita, sabe? E aí, não sei. Tinha que acompanhar. Tive que acompanhar, então eu acho que ele foi chamado, assim, umas 2 ou 3 vezes e foi sozinho, porque eu tinha muita vergonha. Eu não queria de jeito nenhum. Então, no momento que eu decidi, assim, não, eu vou ir, eu senti muita vergonha, sabe? Porque eu sabia que aquilo ali era Deus, sabe? Que não era o irmão que tava chamando, mas que sim, que era Deus. E aí foi quando eu decidi me negar, assim, na mesma semana, no domingo, na mesma semana, acho que foi segunda ou terça, eu já descobri, sabe, que eu tava grávida. Então, assim, não importa. Eu senti naquele momento, não importa nada, sabe? É tudo quando Deus quer, sabe? Aí eu senti que Ele tava realmente cuidando de nós, que ele tinha um propósito, sabe, pra nossa vida. Que não era do jeito que eu queria, sabe? Não era o que eu imaginava, o que eu planejava.
O que é natural, né? A gente pensa sempre muita coisa, né? A gente sempre tem uma ideia de, não, no nosso dia, quando a gente acorda, eu já tenho uma ideia, porque vai acontecer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou conseguir terminar tal coisa. Então a gente tá sempre planejando, né? Parece que é automático eu planejar e eu querer que aquilo aconteça, né? E aí quando a gente tá com o Senhor, a gente tem que abrir mão desse planejamento, né? Porque mesmo que eu planeje, o plano do Senhor é o que vai acontecer, né? Deus, ele quer algo. E a gente também quer. Mas pra ele nos dar, a gente tem que fazer o que ele quer, né? E a gente servir o Senhor, né? Jéssica, obrigada por contar teu testemunho. Eu acho que foi edificante, né? A gente não ficou sabendo de tudo, né? Ainda tem mais coisa, tem toda uma parte aí de ser mãe também com o Senhor, né? É muita experiência de ter essa entrega, né? Como tu falou, depois desse último seminário, tu sentiu que o Senhor fez mais coisas também na tua vida, né? Então a gente tá sempre nesse trabalhar com Cristo, mas muito obrigada por contar pra nós o teu início, assim, né? A tua chegada no Senhor, os teus primeiros passos. E antes de encerrar, eu queria que tu deixasse, assim, umas considerações finais, uma palavra pra quem talvez também tá naquele início, assim, com vergonha, tá vendo os outros se aprofundar no Senhor e não tá encontrando o seu lugar ali dentro da igreja. Olha, a salvação é individual, né? Então, se tu não buscar o Senhor enquanto tu tem tempo, ninguém vai buscar por ti, né? Então, é que nem eu pensava assim, não importa quem é que tá te olhando, tu tem que fazer por ti e Deus. Se tu quer ter uma vida próspera, não próspera de coisas, mas de frutos pra Deus, tu tem que fechar teu olho ali, não importa quem é que tá te olhando, fecha teu olho, olha pra Deus, sabe? Que é tu e Ele. Não importa se estão te julgando, se não estão. Foi isso que eu levei pra mim, sabe? Eu comecei a focar mais em Deus e esquecer o que tava acontecendo na volta ali, sabe? Então é foco, tem que focar, tem que ter um objetivo. O nosso objetivo é buscar a Deus. É isso aí, então, você que estava acompanhando aqui, acompanhou o testemunho da Jéssica, né, e acho que essa palavra final foi muito importante, né, que a gente precisa focar quando a gente está na igreja, quando a gente está na casa do Senhor, quando eu tô no meu quarto orando, né, eu e o Senhor, eu preciso focar em Cristo, né, eu preciso manter os olhos no Senhor e ter esse desejo no coração de ter essa intimidade de verdade, né, essa comunhão com o Senhor, porque o resto, Ele já planejou e vai acontecer conforme Ele deseja, né, então a gente só tem que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar Ele trazer as experiências e ser leve pro Senhor. Então ficou o testemunho aí da Jéssica pra vocês. Obrigada pela companhia de todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.